Ok, estamos. Então, trabalho para casa é o quê? Fazer o quê? Ah, ler capítulo 1 e capítulo 2 de Ageu. Alguém não encontrou Ageu na sua Bíblia? Se não encontrou, primeira página da Bíblia tem um índice, ok? Então, Ageu são, em algumas Bíblias, é uma folha, tá bem? Uma folha lá para o fundo nos profetas menores. E antes de entrarmos na mensagem do profeta Ageu, vou falar um bocadinho do contexto em que esta mensagem é dita, é transmitida. Quando eu falo mensagem, falo sobre a palavra de Deus que veio ao profeta Ageu. E o título de hoje chama-se desta maneira, o tema Mensagem de Ageu. Não é uma mensagem minha, exclusiva, é uma mensagem da palavra de Deus para a sua igreja. Então, o contexto em que Ageu é escrito é no período um, pós-exílico do povo judeu. O que é que isto significa? Significa que o templo foi destruído, assim como foi destruída a cidade de Jerusalém quando o povo foi levado cativo para a Babilónia. Lembram-se? Uh, Daniel foi para lá, enfim, e o povo ficou cativo. E, inclusivamente, nas profecias de Daniel, ou melhor, no livro de Daniel, o que vemos é Daniel a tentar perceber quando é que o povo ia regressar para Jerusalém, que estava destruída, o templo estava destruído, e até que Daniel percebe que numa profecia de Jeremias dizia que em 70 anos o povo seria liberto, enfim. A maior parte dos profetas na Bíblia, os profetas maiores, por exemplo, são chamados maiores porque são volumes maiores, não porque são mais importantes. Eles são profetas do tempo do exílio. Fora o tempo do exílio, significa quando o povo volta para reconstruir Jerusalém, nós temos Ageu, Zacarias e Malquias. Okay? No tempo em que o povo estava a reconstruir o templo, temos estes três profetas que se levantam como uma voz profética para dirigir o povo. Então, o contexto de Ageu é um profeta que se levanta no momento em que o povo regressou para reconstruir Jerusalém. Esta reconstrução de Jerusalém, ela acontece, ou melhor, este retorno a Jerusalém, assim é que é, acontece em três fases, em três grupos. O primeiro grupo, que é o que vamos ver hoje, é o contexto que vamos ver hoje, é o Zerubabel, que era da linhagem de David, que vai juntamente com Josué, um sacerdote, vão para Jerusalém para edificar o templo em primeiro lugar. Ok? E juntamente com eles, diz a Bíblia, que vão cerca de 50 mil outras pessoas, maioritariamente da tribo de Levi. Na época deste primeiro grupo, que tinha uma missão, reconstruir o templo, levanta-se o profeta Ageu, que vamos falar hoje. Mas só para termos um panorama geral, na segunda leva de pessoas que vão para Jerusalém, vai um grupo com uma pessoa muito conhecida, que é o Esdras. Temos um livro na Bíblia, ok? E esse grupo já vai focado, Esdras vai focado não na reconstrução do templo, mas em ensinar a palavra de Deus ao povo. Já temos o templo, já temos a cidade restaurada, agora vamos aprender a palavra de Deus outra vez para pôr em prática. Okay? E no tempo de Esdras, levanta-se então o profeta Zacarias, que é contemporâneo de Esdras, e no final deste grupo entra um grupo com o Neemias. Tudo isto nós vamos encontrar no livro de Esdras e Neemias, que na Bíblia antes do Novo Testamento, é um só livro. Nós separamos em dois, Esdras e Neemias, porque são dois períodos da história diferentes, mas é um só livro. E Neemias, que a Soraya já pregou este ano sobre Neemias, ou o ano passado, do fim do ano,
Neemias, ele vai para reconstruir as muralhas da cidade. Ou seja, primeiro reconstruir o templo, depois ensinar a palavra e depois reconstruir as muralhas, proteção. Hoje vamos ver a parte do primeiro grupo, a parte de reconstruir o templo. E obviamente que eles deviam fazê-lo porque foi instrução de Deus. O templo foi uma ideia que David teve, mas Deus gostou da ideia. E depois de ter sido destruído, manda reconstruí-lo. Ok? Então, qual é o contexto de Ageu? O contexto de Ageu é que este primeiro grupo foi para reconstruir o templo e esteve 2 anos a reconstruir o templo. Mas surgem problemas. Problemas legais, jurídicos, políticos, que causam um embargo à obra. E dizem claramente, vocês não podem construir mais. Começaram a difamar o povo hebreu, começaram a dizer, olha, aos reis persas, esta malta não vos vai pagar impostos, é um povo rebelde, e estacionaram a obra. Trabalharam durante 2 anos, passado 2 anos, parou a obra. Embargou, é essa a palavra, exatamente, é a palavra correta. Embargou a obra. E qual é o problema que vamos ver hoje? Depois de ter embargado a obra, o povo esteve 15 anos 15 anos em Jerusalém sem fazer a obra. E é neste contexto, 15 anos em que o povo não faz o que Deus diz para fazer, e alguns dirão, Fábio, mas a obra estava empregada, legalmente não era possível. 15 anos em que o povo não faz o que Deus disse para fazer, que Deus levanta o profeta Ageu para dar uma mensagem ao povo. E este é o contexto da mensagem de hoje. O profeta Ageu deu uma mensagem ao povo que eu creio que é útil para nós, como igreja. Espero que seja útil para cada um de nós individualmente. Então a minha missão hoje é percorrer todo o livro, destacando 4 mensagens proféticas. Ageu tinha uma particularidade, uma urgência. Porque se há coisa que o livro de Ageu nos deixa perceber, é que, embora Deus tenha levantado 4 mensagens proféticas através de Ageu, ele fez isto em sensivelmente 4 meses. Rápido. 4 meses. Já tinham estado 15 anos parados. 4 meses. E a primeira mensagem, que talvez seja a mais dura de ouvir, porque o intuito desta palavra é dar-nos solução e esperança. Mas calma, primeiro, como o Evangelho, temos que ouvir as más notícias, não é? Que estávamos todos perdidos, destituídos da glória de Deus e que precisávamos de ser salvos por Cristo, para depois receber as boas notícias. Então, não desanimes já com o centro da mensagem, porque é o que está no livro de Ageu. Pensa que vai haver solução e há esperança. A primeira mensagem eu intitulei desta maneira. Vais passar os títulos, João? Sim? Ok. Intitulei desta maneira. Prioridades erradas. Prioridades erradas. E podes pôr aí nas tuas notas que eu vou estar a analisar capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Prioridades erradas. Vamos ao texto primeiro. E depois vamos comentar aqui algumas coisas. Mas vamos ler o texto com alguma atenção. Diz assim. Bom, diz a Zorobabel, diz a Josué e ao povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Estou no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz... percebemos já o tom da repreensão. Porque Deus, quando não está a repreender, diz o meu povo. Quando diz este povo, é quando vem bronca. Perdão, sim, quando vem bronca, quando vem palavra dura. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, ou seja, o povo dizia que anos parado, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. E é aí que se levanta o profeta Ageu com uma mensagem de Deus. Diz assim: 4. Acaso é tempo de vós habitardes em casas apaineladas, que significa revestidas? Se vocês lerem versões mais simplificadas, diz casas luxuosas. Se lerem a versão livre, diz vivendas luxuosas. Pois para nós um conceito de vivenda já é luxuoso. Mas na altura do profeta Ageu não havia prédios, ok? Então qualquer casa era uma vivenda. Mas essas eram umas vivendas luxuosas, revestidas, ok? Então, enquanto esta casa permanece em ruínas. Eu estava a perguntar do povo, ok, não é tempo de edificar a minha casa, então é tempo de vocês terem edificado as vossas? 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Que significa, pensem no que fizeram. 6. As palavras duras de Deus. Tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegais a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquitel furado. E o que recebe salário, recebe para pôr num bolso furado. Num saco furado. Significa que tu até o guardas, mas ele desaparece. Alguns já se identificou com esta parte. Okay? Saco furado, ninguém vai levantar a mão, não é? Mas alguém já se identificou com isto. Saco furado, isto deve ser para mim. Porque o meu salário é parecido com este. Entra e desaparece. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considera o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Reparem, em contexto, estamos aqui a falar de pessoas que decidiam voluntariamente voltar para Jerusalém, porque consideravam que estar em Jerusalém e edificar o templo era de bênção. Ninguém os obrigou a ir. Obrigaram-nos a sair, mas a voltar ninguém obrigou. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eis que eu com sopro o dissipei. Quem é que dissipou? Deus fez assim. Chegou pouco, não chegou? Justificação de Deus. Porquê? Porquê que eu fiz isto? Diz Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós goze por causa da sua própria casa. Versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, até sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está a dizer: fui eu que fiz tudo isto. E se vocês derem Esdras, o que se percebe no contexto é que o povo estava a passar mal. Estava com dificuldades económicas. Então, o texto mostra que o povo considerava que não era a melhor altura para se dedicar a construir a casa de Deus. E mostra que, por não ser a melhor altura, durante estes 15 anos, eles se dedicaram a investir nas casas. Reparem, se há algo que entendemos no contexto,
é que mandaram os judeus construir o templo e enviar os materiais. Como não se podia construir o templo, eles disseram, eu uso isto para a minha casa. Então começaram a ter casas fantásticas, diz o profeta, casas luxuosas, casas muito boas, e a maior parte de nós, mal ou bem, temos melhorado a nossa situação e hoje estamos melhores do que há 5 anos, do que há 10 anos, pelo menos nas nossas casas, mas a situação económica, ela não nos é favorável. E é um pouco o contexto que nós estamos a ver aqui. As casas estavam adornadas, eram boas casas, mas Deus pergunta, e perguntou, será que esta é a melhor altura para vocês viverem como vivem? Isto é o que diz a versão, o livro. Por exemplo, quando aqui dizemos considera o teu passado, Deus perguntava, é a melhor altura para vocês continuarem a viver como vivem? Considerem os vossos caminhos. E o que eu quero que tu penses hoje é, tu és semelhante a este povo? Semeia muito, trabalha que se farta e não colhe nada. Colhe pouco. Ou melhor, não se satisfaz com aquilo que tem, diz o texto, nem com comida, nem com bebida, nem com vestido. Tens boas casas, supostamente tens uma situação que devia ser boa, mas na prática nada te chega. Nada te chega, não alcança, nunca chegas lá. O vosso salário está num saco furado e desaparece. E Deus diz, pensem como agiram. Pensem no resultado disto. As palavras são fortes, porque Deus está aqui a revelar através do profeta Ageu, ei, passado 15 anos, quero-vos revelar, eu estou por detrás disto. A razão pela qual o povo estava como estava é, neste contexto, porque a sua prioridade não é a casa de Deus. E este conceito é muito comum, inclusivamente nas igrejas. Porque ouvimos de tudo. Hoje a internet permite-nos ouvir tudo, todo o tipo de opiniões, e há muito esta dificuldade em perceber até quando eu posso cuidar da minha casa, e é legítimo, porque Deus manda cuidar da nossa família. Inclusivamente diz que se não cuidarmos da nossa família, negamos a fé, diz em Timóteo, somos piores do que os crentes. Então não há dúvidas que Deus manda cuidar da nossa família, nenhuma. Só que as duas coisas, elas não devem concorrer, porque Deus também nos manda ser igreja e ser prósperos em todas as circunstâncias. Só que o povo de Deus, quando tem que tomar decisões, será que está a decidir que a prioridade é a casa de Deus? E tu dizes, nunca me correu mal até aqui, Fábio. Estes também não. 15 anos, boas casas. Um dia, o saco está furado. Tu podes ir pondo, vais pondo no bolso e dizes, está tudo a correr bem. Deus me tem abençoado até aqui. E de repente, desaparece tudo. E dizes, o que é que se passa, Deus? É o voador, é o não sei o quê. O que é que se passa? E havia um buraco. E o buraco é, a prioridade na tua vida, na minha vida, não é Deus. Não é a casa de Deus, porque o texto nem sequer diz Deus. Porque alguns dizem, não, eu amo a Deus. O contexto aqui é, há um buraco pelo qual tudo se vai dissipando. Porque a prioridade não é a casa de Deus. Então, como cristãos, o que é que nós merecemos esta semana? Porque o trabalho não vai terminar hoje. A nossa prioridade é a casa de Deus? E alguns pensam, bom, a igreja não é a casa de Deus. É. Ao diz que a igreja é a casa de Deus, a coluna firme da verdade, do qual o fundamento é Cristo. Então não é uma questão do Antigo Testamento, é uma questão bíblica. Vou relembrar outra vez o que já li. Diz o profeta Ageu, porquê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre para as suas próprias casas. A única preocupação do povo de Deus, que começou bem,
começou bem. Foi para Jerusalém, quis edificar o templo, trabalhou 2 anos, só parou porque não era possível avançar mais. A única preocupação agora do povo de Deus era as suas vidas. E por isso, Deus não os abençoa. Para mim me chama a atenção neste texto, que eu quando leio Esdras e Jeremias, não é? E o contexto é, está a passar mal. Mas é que o texto põe em evidência que em aparência estão bem, têm boas casas, estão revestidas de bons materiais. Mas depois, no dia a dia, não estão bem. E o que o texto mostra é que eles estavam a perder tudo o que tinham conquistado até ali, conquistado com esforço, porque toda a gente sabe que as coisas que nós temos, alguns já não temos, mas os que temos, é conquistado com esforço, com trabalho, com dedicação. Estava neste texto, neste livro, a acontecer exatamente o contrário de Mateus 6,33, onde Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a violência deste texto é que sai da boca de Deus, e não é que as coisas já não nos sejam acrescentadas, é que é um buraco onde as coisas estão a perder. E esse buraco pode ter demorado 15 anos a aparecer, mas aparece porque a prioridade no nosso coração não é a casa de Deus. Ou não tem sido a casa de Deus. Porque ires ao domingo a uma reunião não é que seja a tua prioridade. Claro que é um sinal que pode ser. Mas no dia a dia, as decisões que tomamos é com base de que a prioridade é a casa de Deus. O povo ouviu, e esta é boa notícia, vamos começar a entrar nas boas notícias, por favor. O povo ouviu, diz a Bíblia, não ouviu só o povo, ouviu o líder, ouviram os levitas, e ouviu, prestou atenção, temeu a Deus, e começaram a trabalhar. E Deus, nesta fase, compromete-se com eles de que os vai abençoar. De que os vai abençoar. A Bíblia diz também em Salmos, então, trabalhamos, nos levantamos de madrugada, comemos o pão das dores, porque se o Senhor não edificar a casa, não vale a pena. Então imagina, tu estás numa vida a fazer todo um esforço, mas a tua prioridade não é a casa de Deus. Tu tens lá um buraco. E de repente, passou o buraco. Ageu, capítulo 1, continuamos, versículo 12 e 15. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. Prestaram atenção à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Não foi ideia de Ageu. E o povo temeu diante do Senhor. Eu sei vocês, eu hoje de manhã tinha uma grande luta com este texto, porque imaginar o que diz de Deus, que eu chego com pouco a casa e Ele sopra para que o pouco seja nada, porque eu não priorizei Deus na minha vida, nem a sua casa, dá-me temor. Dá-me temor. Porque isto não é uma mensagem para vocês, nós estamos todos no mesmo barco. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. E começam a ouvir as boas notícias, graças a Deus.
Eu sou convosco, diz o Senhor. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o espírito de Josué despertou o espírito do líder político, despertou o espírito do líder espiritual e diz que despertou o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Puseram-se com a intenção de dar prioridade à casa de Deus. Continuamos no texto e vamos à segunda mensagem de Ageu. A segunda mensagem, eu dei-lhe o nome de Vencendo o Desânimo. Porque Deus é connosco. Porque Deus é connosco. Exatamente um mês depois, a Bíblia mostra-nos que o povo, líderes, eles pensavam que aquilo que estavam para fazer não ia ser tão bom com aquilo que já tinham feito. Ou seja, que a reconstrução de templo que eles iam fazer, lembrem-se que eles agora estão sem recursos. Não têm nada. E a obra que eu vou fazer não vai chegar nem aos calcanhares daquilo que era. Porque aquilo que era, a Bíblia mostra ou ensina-nos, que era o templo de Salomão. Salomão tinha tantos recursos que David deixou para ele construir o templo, que Salomão fez tudo em grande. Para além dos planos de Deus, ele ainda fez maior. É o que entendemos no texto. E eles diziam, bom, eu até me posso propor esta obra de Deus, mas aos meus olhos, essa obra não vai valer nada. É o que nós entendemos no texto. Um mês depois tentavam que o que faziam não era nada em comparação do que aquilo que já tinha sido feito. E aqui começa o desânimo. Porque até te podes propor, tu até podes dizer, não, Deus diz que tem que dar prioridade às coisas dele, à sua casa, e propões-te. Mas como um percurso não é fácil, entra o desânimo. Ageu 2, versículo 3. Quem dentre vós, que tendo sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? Ageu pergunta, quem dentre vocês se lembra como é que era o templo antes? Porque a vossa falta de expectativas, o vosso desânimo vem porque estão a comparar com o que era, com aquilo que vai ser. E como vedes agora, e veja como Deus conheceu o coração do povo. Não é nada, não é ela como nada aos vossos olhos. Veja o desânimo das pessoas que decidiram trabalhar na obra de Deus, dizendo, isto não é nada, isto não serve para nada. É tão pouco o que estamos a levantar aqui. E Ageu diz, versículo 4, ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte do Senhor. Trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 30 dias depois do povo disposto a fazer a obra de Deus, a ter ouvido a palavra em que Deus disse, tu tens que dar prioridade às minhas coisas, porque não importa quanto tempo passe, há um buraco na tua vida. Não importa, 15 anos, imagina. Há quantos anos estás tu em Cristo? Imagina. Todo o esforço, todo o empenho e de repente, como a alha pelos dedos. Porque a prioridade não é o Senhor. A Bíblia tem este conceito claro em quase todos os tipos de coisas, quando ele diz, por exemplo, a Moisés, para comer a Páscoa a Moisés, é para comer o cordeiro todo. Ou estás em Cristo com tudo, ou não estás. Jesus diz, queres-me seguir? Perde a tua própria vida. Não dá para comer o cordeiro um pouquinho.
Eu sei a dizer, se a tua família é pequena e não dá para comer o cordeiro inteiro, vai buscar outra família. Mas a mensagem é: comigo é tudo ou nada. Jesus diz: aquele que comigo não junta, comigo espalha. Espalha, perdão. E nós não queremos que isto suceda. Nós não queremos que isto suceda nas nossas vidas. Nós não queremos ser apanhados desprevenidos e dizer o que é que se passa. E Deus dizer: porque eu e a minha casa não somos a tua prioridade. E isto vê-se em inúmeras coisas. Em inúmeras. Nós já contámos várias vezes o nosso testemunho, não é porque somos pastores, vocês já nos conhecem, nós somos desta casa. Nós, por exemplo, no dia das nossas férias, nós decidimos com família, nós só tiramos 5 dias por ano para nós. O resto é para esta casa. Então nós vamos a Redis para servir nos Redis. Os Redis são os nossos acampamentos. Para servir. Porque esta é a nossa prioridade. Ontem à noite deitei-me taríssimo porque fiquei a falar com a minha mulher a retrospectiva do que fazemos, do que se realmente este texto, o que é que temos que aprender daqui, porque eu tenho que aprender daqui. E a senhora dizia: mas Fábio, mas nós sonhamos a nossa vida na casa de Deus sempre. O que é que te falta? O que é que te... E eu não soube responder. Não soube responder. Mas sei que a nossa prioridade tem que ser esta casa sempre. E pode ser com os dias de férias. Pode ser com vir mais cedo. Tu não dás prioridade a esta casa se tu vens em cima da hora. Ou vens durante o louvor. Não dás. Não dás. Dizes: "Oh, Fábio, aconteceu um imprevisto, é impossível, não consigo." Ok, mas eu não estou a acusar, atenção, não se sintam acusados. Ponham a mão no vosso coração. Podiam estar mais cedo? Podiam dar prioridade a isto? Se podias, sabe que não estás a dar prioridade. Não estás. Mas é que eu tenho que trabalhar, é que eu tenho a minha casa, é que eu tenho... Lê o texto. Vocês só se preocupam com as vossas casas e na minha casa vocês só vão até uma linha, a linha em que estão confortáveis. Alguns dizem: Fábio, eu estou muito melhor que há 5 anos. Há 5 anos atrás não vinha uma célula, não estava no devocional, não havia a vigília, estou melhor. E a pergunta que eu deixo no ar é a tua prioridade? Alguns, se calhar é. Atenção, eu não conheço os vossos corações, Deus é que conhece. O que eu estou a alertar é: a casa de Deus tem que ser uma prioridade. E a família, e eu tenho 3 filhos, não é impedimento para pôr a casa de Deus em primeiro lugar. Nunca. Nunca. Nós vamos com os filhos atrás, eles vêm connosco, vão para as pastorais, dormem nas cadeiras, o que for. Não é impedimento, porque a família me deu Deus. E a igreja tem que saber isto. Porque senão não há igreja no mundo que se levante. Porque a igreja é composta pelos seus membros. E se os membros não sabem que a sua prioridade é o reino de Deus, e isso significa, sim, a sua igreja. Não é uma coisa no ar, o reino de Deus, como eu às vezes vejo cristãos a super espiritualizar tudo. Paulo diz: a casa de Deus é a igreja. Tem que ser uma prioridade. Eu não quero que tu te estejas a esforçar a meio gás para daqui a uns anos dizeres: Fábio, o que é que se passa? Põe todo o teu esforço, diz a Bíblia, toda a tua mente, todo o teu coração, toda a tua vida na lei do Senhor. Para que não sejas surpreendido. Deus não funciona. Claro que funciona. Deus é Deus. Deus é connosco, lemos nesta palavra. Deus é connosco. Um mês depois já estavam desanimados, porque a vida cristã não é fácil. Porque os resultados não são imediatos. E com cristãos, o que é que te desanima? Pensa, o que é que te desanima na tua vida? Tu até decidiste comprometer-te com Deus, mas desanima-te. Pode ser a comparação. Meu Deus, eu tenho uma dualidade, que eu quero sair das redes sociais, estou farto das redes sociais até, e tenho a malta: Fábio, tens que usar as redes sociais para pregar o evangelho, para aparecer, responda a este, responda a... Eu estou farto das redes sociais, porque faz-me olhar, e como é que é a igreja deste, e como é que é este método, e como é que é esta pessoa. Sim, porque eu já não olho para as redes sociais para ver mulher deste, a mulher daquele outro, mas
Há comparação. Isso faz desanimar. E tu comparas-te? E eu aqui na igreja a servir e a fazer, e o outro ímpio, nem conhece o Senhor, vai mesmo para o inferno, mas pelo menos aqui tem uma boa casa, não tem problemas nenhuns, tem bom dinheiro. Não canso de dizer isto porque eu acho que nós não ouvimos esta palavra. O dinheiro não traz felicidade. Isso não é um chavão. Ainda ontem falei com uma pessoa que me dizia: tenho uma proposta para ganhar 15.000 euros por mês. A semana passada tentou-se matar. Entende isto? O que dá gozo é o Senhor. O que dá gozo é o Senhor. Ele diz: olha, vocês têm tudo isto, vão para a vossa casa e vocês não conseguem desfrutar de nada. Não perdes nada em servir ao Senhor. Nada. Ganhas tudo. Em Cristo ganhamos tudo. O que desanima é a comparação. São os comentários dos outros. Imaginem Zorobabel, Josué, ouvir: quê? Este templozinho, com meia dúzia de tábuas. O templo bom e glorioso era o de Salomão. Enorme. Nós lembramos, ó Zorobabel, nós lembramos que de antes era muito melhor do que é agora. E o Zorobabel a diminuir, isto tem razão, realmente, isto é assim, isto não conseguimos mais. Não conseguimos mais. Será a comparação, serão os comentários dos outros, ou, por exemplo, esta afeta muito, as tuas próprias expectativas. Nem sequer tem a ver com os outros. Nem sequer tem. És tu queres mais, queres melhor. Tens uma expectativa porque Deus disse: eu sou convosco. Deus diz-me: eu sou convosco. E eu tenho uma grande expectativa. Deus dá-nos promessas, dá-nos visões. E eu digo: Senhor, onde está? Onde estão as promessas? Estão em Deus. Ele não falhou. Então ele tem que olhar para o texto e perceber: darei eu prioridade à casa do Senhor. Sempre. Sempre. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer um ajustes. Por exemplo, eu tenho células, são pequenos grupos, e eu começo a ver os mais jovens, que estão a passar agora uma fase boa, que é começam a ter trabalho. Graças a Deus por isso. Têm emprego. Mas deixaram de ser só estudantes. E começaram a ter mais coisas na agenda. E começam: Fábio, hoje não dá para ir para a célula, tenho não sei o que para fazer. Ok? Fábio, hoje tenho apresentação, não sei o quê, tenho que me preparar para não sei quantos. O Simão se calhar está a ver isto. Eu já falei com ele. Ok. Até que eu vou e digo assim: ei, olha, estás a desviar das prioridades. O quê? Eu? Se eu amo o Senhor, não estás a desviar das prioridades. Porque o mais importante não são os projetos, não são as coisas, é a casa do Senhor. Isto é a palavra de Deus. Dita de maneira que tu quiseres. Se não quiseres apanhar a Geu, apanha Jesus. Primeiro o reino de Deus, depois do resto. Deus despertou, e esta parte é importante, despertou o nosso espírito para iniciar a obra. E agora, depois de ter despertado o espírito, ele diz: agora ser forte, ter coragem. Despertar o espírito às coisas espirituais. Vê? Tem que dar atenção às coisas de Deus, à casa de Deus. E agora Deus diz ao seu povo, aos seus líderes: agora ser forte e tem coragem, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se tu tens que trabalhar dupla jornada porque precisas de mais dinheiro, é legítimo. Claro que é. No dia a seguir vem para aqui, cheio de sono, mas vem. Não comece a inverter as prioridades com uma desculpa, porque em vão te será trabalhar todo o santo dia. Se tens de trabalhar mais, trabalha mais. Vens com menos horas de sono, mas não descansas no dia da prioridade do Senhor. Não faças isso, é um conselho para ti. Eu não ganho por tu vir à igreja. Mas tens as prioridades erradas. Está num período de grande esforço e eu sei que vocês estão. Muitos de vocês. Não faz mal. Trabalha, esforça-te. O Senhor é contigo. Quando for o momento de pôr Deus em primeiro lugar, tu não recuas. Tu dizes: Senhor, estou aqui. Estou exausto. Mas tu és o primeiro.
esta instrução de Deus para a sua igreja. Lembro-me numa etapa de nossa vida que eu e a Soraya estávamos estourados, estávamos com problemas familiares, tínhamos a minha sogra no hospital, no Barreiro, de madrugada ligavam-nos a dizer que era urgente, tínhamos que ir buscar, voltávamos para casa, e até com um ponto que os nossos pastores nos diziam: Fábio e Soreiro, vão para casa. Eles já nos diziam: vão para casa porque vocês têm que dormir em algum momento. E nós dizíamos: se nós formos para casa, nós não vamos aguentar o que estamos a viver. Nós temos 1 ano de casados, 1 ano e meio, um ano de casados a viver a maior prova das nossas vidas. 23 aninhos. Já não sabíamos nem o que fazer. Não era, e nós dizíamos: se nós deixarmos a prioridade, nós não vamos aguentar. Não vamos aguentar o nosso casamento, não vamos aguentar a nossa vida. Estávamos estourados, estávamos. Tivemos um trabalho de casa dos nossos pastores. Vocês tirem tempo para vocês, para irem almoçar, os dois, para estarem juntos. Tiramos esse tempo, fomos almoçar, adormecemos no restaurante. E o senhor chegou: desculpem, é que eu vivo tão cansados que até tive pena de vos acordar. Então nós num restaurante inteiro, com um copo de sangria, assim. Mas tínhamos estado aqui. Tínhamos estado aqui. Sim, vivemos toda a nossa vida e temos que voltar, e se calhar tu também te identificas com isto, porque nós começamos bem. O problema é depois. Quando vê as dificuldades, quando vê o desânimo, tu dizes: não, Deus disse que era comigo, mas as coisas estão a cair mal, eu tenho que dar um jeito aqui, tenho que dar um jeito ali. E estamos a deixar de pôr Deus em primeiro lugar. Deus disse através de Ageu: eu sou convosco. Nós devemos trabalhar com esperança, com expectativa, não pelo dever do momento, mas porque Cristo se manifesta na casa de Deus. E alguns direm: não se manifesta na minha? Não sei. Não sei. Ores na tua, louvas a Cristo? Não sei. Tu saberás responder a isso, sim, se não. Claro que Cristo está dentro de ti, não está nestas paredes. Mas a razão do nosso esforço é para que Cristo se manifeste. Geu 2, 7 a 9, vamos ler na versão livro. É a versão mais simplificada porque ajuda-nos nesta fase. Diz assim: porque que é mais fácil vencer o desânimo? Deus disse que estaria connosco. Porque é que Deus diz: olha, vale a pena construir esta obra que para vocês não parece nada? Diz: o desejado de todas as nações virá. É o desejado de todas as nações? Cristo. Virá a este tempo e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos Celestiais. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor Todo-Poderoso. O futuro esplendor deste tempo será maior do que a sua glória no passado, diz o Senhor Todo-Poderoso. E neste lugar trarei paz. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. A razão do nosso ânimo é porque o que Deus quer, quando nós nos esforçamos para edificar a casa de Deus, para pôr aqui a nossa energia, o nosso recurso, o nosso tempo, os nossos sonhos. Que sonhos tens tu para a tua igreja? Já pensaste nisso? Tu deitas-te em tua casa: ai, como eu gostava que a minha igreja fosse assim, fizesse assim, chegasse ali, falasse com aquele. Tu tens sonhos para a tua igreja? Porque uma coisa que o Espírito Santo fez, diz a Bíblia, é que deu visão e sonhos. Tu tens que sonhar com o reino de Deus. Tem que mover a tua mente no teu trabalho. Isso é pensar no reino de Deus e na sua justiça. Não é o que é que eu posso obter do reino de Deus para meu benefício. Isso não é a mesma coisa. É parecido. Tu dizes: eu estou a pensar no reino de Deus. Sim, estás a pensar partir para ti. Não é isso. Qual é o sonho que tu tens para a tua igreja? Tens algum? Alguma vez pensaste nisso? Se calhar esse sonho será o teu ministério. Será aquilo que Deus te chama a fazer? Ou se tu não tens sonhos, não tens visões com este lugar, então é a tua prioridade?
Qual é o que andas toda a tua vida? Qual é o meu propósito? Para que é que Deus me chamou? Em que trabalho é que eu tenho que estar? Que curso é que eu tenho que estar? Deus diz: a prioridade é a minha casa. Não significa que não podemos ter bons trabalhos, mas nós estamos sempre a pensar, primeiro na minha casa, primeiro no meu trabalho, e assim que acho Deus. Sim, no meu trabalho vou pedir o domingo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quase, mas não é a mesma coisa. Mensagem 3. E é aquilo que eu nos estou a chamar esta manhã, a analisar o coração. Chamei esta mensagem Analisando o Coração. E o subtítulo é Obediência traz bênção. Vamos analisar o capítulo 2, do versículo 10 ao 19. Ageu traz uma mensagem ilustrada nesta segunda mensagem. Diz assim: pergunta aos líderes e sacerdotes: olha, se tu tocares numa coisa imunda, perdão, se tu, tendo uma coisa santa na mão, tocares noutra coisa, ela torna-se santa? Ao qual eles respondem: não, não. Isto é em Levítico. Explicar que a santidade não é contagiosa. E depois diz: mas, se tu tiveres uma coisa imunda, imunda significa contaminada, tocaste num cadáver, e fores tocar numa coisa santa, ela torna-se imunda. E eles dizem: sim. A santidade, ela não se transmite, não é contagiosa. É uma responsabilidade de cada um de nós. Mas o pecado transmite-se. A imundície transmite-se. Do qual nós nos temos que cuidar. Por isso a Bíblia diz: guardem-se do mundo, não pensem como o mundo. Não se convertam a eles, que se convertam a ti. Isto é com os vírus. Os vírus transmitem-se. A boa saúde, não. Sei. Olhem para mim que eu estou aqui rijo que nem um pero. Juntem-se a mim que vamos todos ficar bons. Isso acontece? Não. Não acontece. Não é curioso? Não sabe porque é que Deus fez assim? Mas fez assim. Por exemplo, agora temos uma data de pessoas doentes em casa hoje. E tu dizem: não, eu estou saudável, vou lá para o pé delas e elas ficam boas. E contando esta história, Deus diz: analisem os vossos corações. Até aqui tem sido o vosso trabalho desta maneira. O coração não está santo, puro quanto às minhas coisas, e vocês estão a contaminar o vosso trabalho, o vosso serviço. A santidade não se transmite com muita pena minha, mas a contaminação sim. E Deus, nesta terceira mensagem, repreende o povo pela infidelidade que tinham. Porque era uma questão de coração. Faziam as coisas, mas o texto diz claramente, faziam as coisas de forma errada. Ageu 2, 14 ao 17. Vamos ler no livro também. Ageu então estabeleceu, ou seja, explicou esta parábola que eu acabei de parafrasear. Assim é este povo, diz o Senhor, que contamina os seus sacrifícios vivendo de uma forma egoísta e com corações impuros. Já não estamos a falar de quem não dá sacrifícios. Estamos a falar de uma intenção de coração. Jesus vê o coração. E não apenas os seus sacrifícios, mas em tudo aquilo que fazem como serviço para mim. Porque servindo a casa de Deus não é prioridade. Nós vemos o serviço não só como um privilégio, como uma prioridade. E nós não linkamos o serviço na igreja com uma tarefa. Por isso eu quero que tu não me cagues o serviço como uma tarefa. Nós temos escalas de serviço, mas o serviço é um privilégio, uma prioridade. Não é uma tarefa a cumprir. Tu não deves olhar para a tua escala e fazer como fazes no teu trabalho. Toca-me a mim,
estou lá da hora X à hora Y. Tu deves estar disponível para tudo. Tudo o que for necessário. Porque tu nunca sabes o que vai suceder. Nós temos aqui na vigília, ontem, sexta-feira, estamos a falar, a conversar, a pastoral, e saímos mais tarde do que estávamos à espera. No final, quando saímos, a Soraya perguntou: mas porquê é que vocês ficaram aqui? Não as pessoas com quem estávamos a falar, mas as pessoas que estavam à nossa espera. Porquê ficaram aqui à nossa espera? Saímos aqui à meia-noite e bicos. O que ficaram aqui a fazer? Ah, nem sei. Estavam a dormir no chão! Não eram as crianças, eram os adultos. Porquê? Porque de quem eu estou a falar, isto tem sido uma prioridade. Não lhes pedimos. Eu olhar, os miúdos estão acordados. Os meus miúdos estão acordados. E os adultos estão a dormir no chão. Cansado? Não os pedi para ficar, mas fiquei a pensar no assunto. Eu e a Soraya éramos assim. Para nós, o chamado de Deus que Deus nos fez era o mais importante das nossas vidas. Sempre. Era a nossa prioridade. E tem que continuar a ser. Em que versículo é que eu estava? Já me perdi com esse exemplo. 14, não é? Desta forma, tudo o que têm feito tem sido errado. Oh! Não estou a ter nada, Rosia. É uma expressão. Tudo o que têm feito tem sido errado. Mas agora, palavra de esperança, Senhor, dá-nos esperança, para sairmos daqui cabisbaixo. Mas agora as coisas serão diferentes. Começaram a reconstruir o tempo. E agora Deus lembra-se de lá atrás. Antes esperavam uma colheita de 700 litros e colhiam apenas 350. Passado, antes, quando faziam tudo errado, quando não eram fiéis ao Senhor, quando contavam que haviam de receber 225 litros de azeite no lagar, chegavam lá e havia apenas 90. Imagina, põe no teu contexto, fartas de trabalhar que nem um moro. Esperas receber isto e aquilo, vais ver? Só isto. Feri-vos, está a falar do passado, feri-vos, compensando o vosso trabalho com pulgão, com mildo, com saraivas. Compensei o vosso trabalho porque a prioridade não é a minha casa, com pragas. Mesmo assim, e esta é a chave, porque é que Deus faz estas coisas. Ainda agora vi um comentário num versículo, num vídeo nosso na internet, porque é que há fome no mundo se Jesus é bom? Porque, hã? Vais responder, ok. Porquê que Deus faz estas coisas? Porquê que Ele não... A resposta é esta. Mesmo assim, recusaram-se a converter-se a mim, diz o Senhor. Então Deus permitiu que tudo isto acontecesse em 15 anos, com o objetivo de que as pessoas se voltassem para Ele. Malaquias, que é um profeta contemporâneo desta altura, eu disse que era Ageu, Zacarias e Malaquias. O povo faz esta pergunta. A Malaquias 3:7 diz assim: em que é que eu tenho que voltar para ti? Deus diz, para mim, eu fiz tudo isto para que vocês voltassem para mim. Malaquias, o povo pergunta, em que é que eu tenho que voltar para ti? E vem a resposta que a maior parte das pessoas não quer ouvir. Mas a resposta é esta. Deus diz, volta para mim, nos dízimos e nas ofertas. Volta mim. Para mim. Isto é um texto um conceito que eu batalho-me porque eu ouço as vossas dificuldades e eu quero ajudar-vos. Eu digo, mas é que vou-lhe dizer outra vez que ponha Deus em primeiro lugar para ver o milagre.
E alguns talvez se sintam ofendidos com estas coisas, mas é o que Deus diz na sua palavra. Voltem para mim. Tu queres edificar uma casa? Tu queres edificar um sucesso? Queres vê-lo cair daqui a 15 anos, daqui a 20? Ou queres, como diz a Bíblia, deixar herança para os teus filhos? Ajudar os teus filhos? Isso faz parte de um bom cristão. A resposta foi: há de botar para mim nos dízimos e nas ofertas. Escândalo desta frase é que é a frase para os sacerdotes. Não é para quem não conhece Deus, é para quem reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade, pôs os muros, como Neemias disse, e agora esqueceram-se de dar prioridade. Porque este é o problema do povo de Deus. Todos nós começamos bem, vamos esquecendo, Deus alerta, pô-nos bem, vamos esquecendo. É assim a nossa dinâmica. Nós não somos perfeitos. Em alguma área da nossa vida, nós precisamos que o Espírito Santo diga: ei, acorda, desperta, sê forte, sê valente, eu sou contigo. E nos lembra outra vez. Não adianta tu responderes, é que eu já sei. Se não fazes, não sabes. Eu sei, não sabes. Eu sei que é importante orar, não oras, não sabes orar. Não sabes saber fazer. Quando nós dizemos às pessoas ora, é porque é o mais importante. Quando dizemos para praticar a palavra, quando dizemos ouça a palavra, é que nós não conseguimos viver as nossas vidas e guiá-las no custo 12 passos. A responsabilidade do que se fez aqui durante 3 meses é vossa. Nós guiamos, dirigimos, que é o papel dos pastores. Guiar não é mandar na vossa fé. Vocês têm uma relação direta com Deus. Eu não posso andar na vossa fé, não posso mandar na vossa vida, não posso mandar nos vossos filhos, nem quero. Nem quero. Posso dirigir, faz assim, parece-me assim, tá. Quando eu não sei, digo, olha, ora, lê, jejua, semeia, usa as ferramentas bíblicas. Então, claramente, temos que analisar o nosso coração. Como cristão, como é que está o nosso coração com respeito ao material? Eu dizia, alguém que falámos a semana passada, eu não olho para os valores que recebemos e digo, esta pessoa dizimou, não dizimou, deu 10%, deu 5%. Eu não olho, vocês é que sabem. Mas ou eu. Eu não vou perguntar, olha lá, deste, faço ideia, deste 10 euros, isto é o teu dízimo. Eu não vou perguntar isso. Ali não quero. Eu não quero pôr nessa situação. Não quero. A razão pela qual eu não faço é porque não quero. Não quero pôr nessa situação desagradável. Mas o que eu quero dizer é, a Deus não se engana. Não se engana. E há pessoas que acham que dão prioridade a Deus quando aquilo que dão a Deus é inferior do que aquilo que não estou a dizer que é o vosso caso, mas há contexto, que gastam na comida com o seu cão. A sério? Uma das coisas que os meus pastores me ensinaram há quase 15 anos atrás foi aquilo que tu gastas mais dinheiro é aquilo que tu dás mais prioridade na tua vida. E nós temos famílias que, por exemplo, dão prioridade ao carro. Tem um carro muito bom e uma casa mais baixa. Não há problema. É uma questão de prioridades. Ok? Há outros que têm uma casa melhor e um carro mais pequeno, ou preferem até nem ter carro e ter uma casa melhor. Começámos a ver na época do Covid, por exemplo, uma procura enorme por casas com um bocadinho de espaço exterior. Porque eu digo-vos, ter um terracinho de 20 metros quadrados. Na época do Covid, eu sentia-me Salomão. Tipo, brutal. Ter os miúdos a correr lá de um lado para o outro e aos pinotes. Eu, para mim, era meio rico. Porque, enfim, e claro, e nós vivemos numa época que é difícil pôr este conceito em prática. Por exemplo, nós quando começámos a nossa vida, nós dávamos mais para a igreja do que parávamos de casa. Com 2 ordenados mínimos. Há 15 anos atrás. Os matemáticos façam contas. Mas agora é impossível, Fábio.
Não sei. Na altura também me diziam que era impossível. É uma questão de analisem o coração. Onde é que vocês dão mais importância? Alguns dizem, não, eu não posso dizimar, Fábio, é impossível. E tu vais ver e gastam mais em cafés. A sério que isso é dar curiosidade a Deus? Se tu gastas 150 € por mês a beber café na rua, a tomar pequeno almoço, quando podes ir em casa, porquê que eu não ir aqui assim, desta maneira cutilante? Porque no texto, se vocês lerem na Almeida Corrigida, diz, analisem o coração. Se lerem no livro, diz, pesem o coração. É uma questão de coração. Deus diz que depois de estabelecerem fundamentos do templo, ele já estava decidido a abençoá-los, mesmo sem começarem a refazer a estrutura do templo. Diz assim Ageu 18 ao 19, que no livro é só um versículo. Diz assim, mas agora notem bem o seguinte. 22, dia 18 de dezembro, dia em que foram concluídos os alicerces do templo. Daqui em diante, daqui para a frente, eu vos abençoarei. A parte interessante do texto é o Deus está a dizer, a partir do momento em que vocês estabeleceram a base, o princípio. Eu dizia nos 12 passos, nós devemos contar convosco para servir, mas vocês têm que pôr Deus em primeiro lugar nas vossas finanças, porque a Bíblia diz, através das palavras de Jesus, não podem servir a dois senhores, não podem servir a Deus e às riquezas. E se Deus diz não podem, quem sou eu para dizer que podem? Não podem. Mas esta palavra diz, reparem, que vos dou esta promessa agora, antes que comecem a refazer a estrutura do templo. Deus prometeu, eu agora vou-vos abençoar, mesmo que ainda não tenham construído tudo. Já puseram um fundamento. Ao Malaquias não diz, fazei prova de mim isto, diz Deus. Fazei prova de mim se não vos abençoei, se não vou colocar os vossos celeiros cheios, fazei prova. Porquê que não fazemos prova? E recordo que em toda a Bíblia este princípio está presente. Mateus 28. Infidelidade, ruína. Fidelidade, bênção. Tu podes dizer, não, mas eu estou-me a esforçar porque eu não vejo, porque eu não consigo, porque eu... Como é que está a correr até agora? O saco está furado? Última mensagem. A última mensagem é uma promessa. É curtinha, já só é o versículo 20, do 21 ao 23. É uma promessa de um reino eterno. Ou esperança de um reino eterno, sim. Assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, o 24º dia do mês, dizendo, falai a Zerubabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o cabo e os que andam nele. Os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei-te, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu termina a palavra dizendo, nós temos uma promessa. A razão pela qual estamos a edificar este templo, que aos vossos olhos não é nada, que o próprio Jesus diz, em 3 dias destruirei este templo. Aos olhos dos homens não era nada, aos olhos de Deus nada é, porque a questão não é o templo, é o coração. É a obra, é o empenho, é o esforço. A Bíblia diz que o templo era tão imponente que todas as nações queriam ir ver o templo e conhecer quem era esse Deus de Israel.
Aqui vemos uma promessa de Deus para Zorobabel: se tu puseres a mim e a minha casa como prioridade, eu te darei autoridade, te darei propósito para a tua vida. E também nós fomos escolhidos por Deus, por Cristo. Cristo diz: eu vos darei toda a autoridade, dou-vos propósito. E temos toda a esperança no reino de Deus. É impossível tu dizeres que tens esperança no reino de Deus quando o reino de Deus não está na tua prioridade. No meu Excel, que partilho com quase todos vocês, na rúbrica de dízimos e de ofertas, no meu Excel diz Reino de Deus. Quanto a minha família dá para o reino de Deus? Não podes separar as coisas. O dízimo não é um imposto. Então vocês conhecem o meu coração, eu falo muitas vezes por isso. Nós vemos igrejas com bons projetos, como é o caso da nação, a dizer: não tens recursos para fazer tudo o que queremos. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos buscar. E Deus continua a falar: os recursos são do meu plano financeiro. Claro que nós vamos buscar onde tivemos que ir buscar, porque nós não vamos parar o que Deus tem para nós. Mas se a igreja entendesse isto, todas as igrejas fariam mais. Quando nós lemos textos que a igreja ajudaria as viúvas. Vocês sabem quantas igrejas em Portugal podem ajudar as viúvas? Uf, quase nada. Quase nada. Porque os membros dizem que estão a dar prioridade e fazem coisas como: eu na minha folha recebo 920 é o ordenado mínimo, vou dar dízimo 92 euros e recebes tudo o resto por fora, desse não dizimas, mas desse cobres. Há um saco furado. Há um saco furado. E embora eu não te o diga, porque não tenho que fazer, não tenho que ir para casa ver o que dás e o que não dás, eu estou-te a dizer esta manhã: há um saco furado. Termino com João 2,19. Não te dei este, Virginia, mas João 2,19. Jesus disse: em 3 dias derrubarei este templo, em 3 dias vou lutá-lo a lantar. Foi assim que disse? Eu estou a parafrasear mal. João 2,19, o que é que diz? Alguém tem aí? Destruirei este santuário e em 3 dias o vou reconstruir. E a Bíblia diz: e Jesus falava do seu corpo. Alguém sabe responder aqui quem é o corpo de Deus? A igreja. Então isto não se trata do templo, trata-se da igreja. Jesus, para ele, o templo, o mesmo Deus que aqui mandou reconstruir o templo, diz: olha, reconstrói o templo, é a minha obra. Mas ele diz: eu voltarei a um novo templo que hoje não há. Não é a questão do templo, é a questão da prioridade das pessoas que são do reino de Deus. E nós, alguns de nós, estamos em queda. Estamos em queda. Vamos pôr de pé. Eu também gostava que cada um aí no seu lugar perguntasse a Deus se este texto tem algo que se aplica a nós.
Porque foi a mesma pergunta que eu me fiz ontem à noite. A palavra de Deus é para nos ensinar, pôr-nos nos caminhos corretos. E hoje, se calhar mais do que nunca, fizemos grandes milagres na nossa vida, tendo em conta a conjuntura, tendo em conta as rendas, tendo em conta aquilo que temos vindo a falar há 5 anos atrás. Está um tempo mais difícil. Um tempo que a Bíblia fala em Apocalipse que ia acontecer. Fala sobre as medidas de azeite. Fala sobre os bens essenciais que vão estar caríssimos. Enquanto as coisas dos ricos ninguém toca. Estes são os últimos tempos. Continentes como o nosso, que é o lugar onde toda a gente quer vir, porque nos outros lugares já se vivia esta inflação estapafúrdia. E estamos a ver agora aqui a ir passando mesmo, pouco a pouco. E famílias que conseguiam dar face estão a ver-se com a corda ao pescoço. Então, se não contarmos com Deus, com as leis de Deus, com os preceitos de Deus, com o favor de Deus, vai ser ainda mais difícil por uma razão. Porque Deus quer que o seu povo se volte para Ele. Se tu não conheces a Cristo, isto não se aplica a ti. Isto aplica-se a ti porque tu conheces o Senhor e porque para confiares nele. Aplica-se a mim porque eu tenho que aprender a confiar no Senhor. A palavra é clara. Eu permito que isto aconteça para que tu te voltes para mim. Em todas as áreas. E por isso, Espírito Santo, ajuda-nos. Esta palavra é para nós. A tua casa deixou de ser uma prioridade para nós. Aos olhos de outras pessoas, eu estou mais comprometido. Estou cá mais vezes. Mas Deus sabe que não é uma prioridade. A prioridade é a nossa casa. Principalmente porque estamos a ver que estamos a ficar sem ela. Estamos a desesperar. Senhor, te vou pedir pela tua igreja, os teus filhos. Ajuda-os com as suas casas. Ajuda-os Senhor, a fazer face às suas despesas. Ajuda-os a encontrar boas casas, como nós na altura, há 15 anos atrás, encontramos o valor de uma casa. Senhor, realmente encontramos um T2 a um preço de um quarto, Senhor, que nos permitiu alavancar a nossa vida, Senhor. Senhor, ser favorável a cada família neste lugar. Abre-lhes as portas, Senhor. Abre, como diz a tua palavra, os céus. Senhor, e a maldição que colocaste sobre nós, diz a tua palavra, que a terra não produzia. Senhor, nós queremos que a tua bênção é quando tu também tiras essa maldição. Ajuda-os nos trabalhos. Dá-lhes bons trabalhos. Trabalhos onde eles são remunerados corretamente, Senhor. Onde não esperam receber 500 e vão lá ver são 300. Senhor, abençoa a tua igreja. E que a tua igreja possa dar prioridade ao teu reino. Em primeiro lugar, que as famílias encontrem neste lugar um sítio de prioridade. Que encontrem gozo neste lugar. Encontrem um tempo de comunhão. Que possamos encontrar os nossos amigos neste lugar. Nós não temos que vir à igreja para cumprir e depois saciar a nossa componente social noutro lugar, porque não há tempo na nossa agenda para dividir as coisas. Nós somos povo de Deus. E neste lugar está a palavra. E neste lugar estão os nossos irmãos, como fala Timóteo. Trata-as como se fossem tuas irmãs. Trata-as como se fossem tuas mães, como se fossem teus irmãos. Aqui estão, Senhor, as relações que necessitamos. Tira a comparação.
te dá inveja, te dá contenda, harmoniza com o teu espírito esta igreja. É muito difícil, Senhor, tentar encaixar-te na nossa agenda, porque o nosso dia é como o dia dos gentios. A Bíblia diz que o sol se põe e se levanta e chuva para santos, para justos e para impuros. E para nós temos 24 horas como têm os outros. E se nós olharmos para as suas coisas como algo para pôr na agenda, nunca vai caber. Porque trabalhamos como os outros, porque temos família como os outros, porque queremos dar atividades aos nossos filhos como os outros. Mas se o bloco da nossa vida for a tua casa, o teu reino, tudo o resto vai entrando ali. Os nossos filhos serão supridos, não pelas relações sociais que têm lá fora, mas pelas relações que têm dentro da casa de Deus. Nós seremos supridos porque, em primeiro lugar, está o teu reino, porque nos alegramos de ver a tua casa crescer em número, em glória, para o teu nome. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para que possamos meditar esta semana com honestidade perante o teu Espírito. Em que é que eu não estou a dar prioridade ao teu reino, Senhor? Eu não quero ser surpreendido quando o teu Espírito já me alertou. Põe-me em primeiro lugar. Será as finanças? Será a oração? Será a comunhão contigo? Será a comunhão com o teu Espírito? Será o amor que eu tenho pelo mundo, que não é nada semelhante com o amor que eu tenho por ti? Senhor, fala-nos esta semana, dirige-nos, consola-nos, porque a palavra de Deus é boa. Ele diz: olha, desde o momento em que tu puseste o fundamento, eu decidi abençoar-te. Não tens que fazer grandes coisas para mim, só tens de me pôr em primeiro lugar. O fundamento é Cristo. Eu decidi abençoar-te. Não tenham medo, manada pequena. Ao Pai lhes agradou dar-vos o reino. Nós queremos que o teu reino venha a este lugar, que venha a Portugal, que venha a esta igreja, que venha a essas vidas. Graças, Jesus, graças.